Oi pessoal, voltei depois de um tempo sumida com uma maquiagem bem bacana, bem bonita e fácil. Vou começar a pele aplicando um primer, esse é um primer mais hidratante da marca Jasmine, com um pincel mesmo. Aplico por todo o rosto e venho com uma misturinha de bases, essa da Fenza e uma da Ruby Rose um pouquinho mais clara. Eu tinha colocado ela no rosto e depois eu lembrei que eu não tinha camuflado as minhas olheiras com um tom mais escuro. Então eu vim com essa paletinha, peguei só o tom de corretivo mais escuro e concentrei. Espalhei toda a base pelo rosto com esse pincelzinho de escovinha e depois eu voltei com um pincel ou uma esponjinha para fazer o acabamento, tá? Deixei as bordinhas tudo bem uniforme, né, para não ter nenhum problema. E vou voltar com um corretivo mais claro daquela mesma paletinha da Ruby Rose. Fiz uma misturinha, na verdade, dos 3 tons para fazer a iluminação. Então, fiz ali nas olheiras, no topo do nariz, no queixo, o padrão, na verdade, que a gente sempre faz. Voltei depois com a esponja e esfumei tudo isso, tá? Bem simples, nada de segredo. Depois que eu marquei toda a parte clara, vocês vão ver que eu vou pegar um pincelzinho mais firme e vou marcar as partes escuras também. Então, contornei o nariz, contornei a mandíbula para deixar o rosto um pouquinho mais fino, um pouco da testa. E eu fiz uma marcação embaixo da boca também, que é um segredinho para deixar a boca mais carnuda. Espalho novamente com a esponjinha. Para uniformizar e selar tudo isso, eu peguei aquela paleta de pó, concentrei o tom mais claro com uma esponjinha queijinho e o tom mais escuro eu espalhei com um pincel fofão. Fiz isso em todo o rosto. Agora vamos para a sobrancelha, que eu amo. Peguei esse triozinho que eu tenho, ele é um trio importado, não sei a marca, eu vou colocar no box aqui de informação. Eu tô mostrando que uma das minhas sobrancelhas ela é mais para baixo e a outra é mais para cima. É bem importante se ligar nisso, né, pra gente deixar uniforme, fazer uma mais para cima, uma mais para baixo, deixar o mais próximo possível da simetria. Eu preencho com sombra mesmo, faço uma misturinha dos tons mais claros e depois eu pego um tom mais escuro só para finalizar a parte de fora da sobrancelha. Depois que eu pintei com a sombra, eu venho com um corretivo mais próximo do meu tom de pele e faço o acabamento, o recorte. Então, eu espalho bem, faço esse recorte e depois volto com a esponjinha só para espalhar. A parte de sombras eu vou fazer quase toda com essa paleta de pó, tá? Eu peguei esse tom mais quente com um pincel bem fofinho e fiz a marcação ali do côncavo e voltei com um mais fofinho ainda para esfumar. Depois eu peguei esse tom mais frio e concentrei em toda a pálpebra móvel, levei um pouco para cima e também nas partes de baixo do olho. Eu peguei um tom mais manteiga com um pouquinho de brilho para fazer a iluminação das sobrancelhas, tá? Depois desse passo, como eu disse, eu peguei um pincel lápis e os tons que eu usei na parte de cima também, um marrom mais quente e um mais frio. E fiz a marcação e esfumei um pouquinho ali embaixo do olho. Troquei de paleta, vocês vão ver que eu vou pegar a paletinha da Catherine Hill e peguei um tom de cinza, um tom mais escuro. Com um pincelzinho de topo reto, eu fiz só a marcação para delimitar, para dar uma definição ali na parte de baixo. Agora eu vou pegar uma canetinha delineadora da Candice Berenice, que vem na minha caixinha, e vou fazer só o final do gatinho, tá? Então eu não vou nem até o meio, é só ali no finalzinho. Pego um pincelzinho, esse pincel chanfrado e um tom de prata cintilante para fazer a segunda parte do delineado. Eu puxo esse tracinho seguindo o delineado até o meio, mais ou menos, do olho, com esse tom mais escuro. Depois, com o mesmo pincel, eu limpo e passo numa sombra cinza um pouquinho mais clara, uma prata. E faço a parte da frente, a primeira parte do olho. Então, vai ficar 3 cores no delineado. Com uma pastinha, essa pastinha da Colors, para fixar o glitter, eu vou depositar na parte da frente do olho e passar um glitter prata, tá? Esse é da NYX. E o restinho que sobrou no pincel eu ponho na parte de baixo também. Venho com um lápis branco, só para marcar e dar um destaque na linha d'água. Com a canetinha, eu faço o acabamento na parte interna e vou para a parte dos contornos. Eu vou selar tudo isso com um pó mais escuro, né? Na mesma paletinha, justo onde eu coloquei o corretivo mais escuro, tá? Depois eu vi que tava tudo muito terroso e vim com um stick, que é um blush em bastão, e fiz só uma coradinha nas bochechas. Na minha caixinha desse mês veio um iluminador líquido da Candice Berenice, tá? Então eu testei ele, é bem bacana. Então eu fiz toda a parte de iluminação na bochecha, no nariz, espalhei com o dedo
E como eu gosto de brilho, eu pus um pouquinho ainda do Belly Angel, daquele que a gente já adora. Passei por cima disso tudo com um pincel vassourinha. Pra finalizar, muita máscara de cílios. Então, passei bastante em cima e embaixo. Essa máscara é bem bacana, dá um volume muito bom. Então, eu passei ela na parte de baixo e na parte de cima. Pra finalizar, esse Limp Tint da NYX num tom nude mais escuro. Só fiz a aplicação sem contorno nada. E é isso. Make pronta. Super fácil e fica super bonita também. Até a próxima. Até mais. Beijinhos.